Então, olha só. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 2, ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Yeshua e não confiamos na carne. Agora, então, está claro aqui, né? Não precisa, o texto é autoexplicativo. Ele está alertando a comunidade lá em Filipos sobre esses oponentes. Paulo os chama de cães. E cão aqui é cão mesmo. Outro dia me perguntaram, mas é porque no grego antigo a palavra cão pode significar não sei o quê, tentando ajudar o apóstolo Paulo. Não, é cão mesmo. Ele quis fazer uma comparação do que essas pessoas, do que esses falsos obreiros representam na igreja. São cães. E ele então vai começar a se defender. E na sua defesa, essa defesa é também um contra-argumento. E atenção, neste contra-argumento de Paulo é que você vai descobrir quem eram estes oponentes. Eu já vou adiantar para você o seguinte: a teologia normativa cristã, quando eu falo teologia normativa, é a mais comum. Não digo que é a única, mas é a mais comum. A teologia normativa cristã aponta como os principais inimigos do apóstolo Paulo os judeus. E realmente Paulo teve alguns confrontos com seus irmãos judeus. Mas você vai descobrir que quem motivou Paulo a escrever as cartas não foram os judeus. Foram os seus inimigos. E os inimigos de Paulo não eram os judeus. Os piores inimigos de Paulo eram não judeus. Vamos analisar aqui agora, eu vou projetar na tela a partir do verso 4. Olha aqui, acompanhe comigo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Por isso aqui, eu já sei quem eram os inimigos do apóstolo Paulo. Porque, preste atenção, vamos analisar aqui com calma. Olha, bem que eu poderia confiar na carne também. Os inimigos de Paulo, os opositores de Paulo, que ele chama de falsa circuncisão, estavam se vangloriando na carne, estavam apregoando o glorificar na carne. Estavam apregoando provavelmente a circuncisão. Nós vamos ver aqui, para quem não era judeu, na igreja. Esses eram membros da igreja, da comunidade dos santos. Esses maus obreiros. E aí Paulo começa a argumentação. Ele chama os inimigos para uma comparação. Chama para a briga. Vocês querem gloriar na carne? Vocês querem brincar de quem é mais judeu? A brincadeira era essa. Os inimigos se achavam judeus. Os inimigos apregoavam que o importante para o crente é ter judaicidade. É ser judeu. É ser circuncidado. É virar judeu. Sem isso você não consegue entrar na aliança de Abraão. Se vangloriavam em coisas da carne. Na formação judaica, na caracterização judaica, na circuncisão judaica, vangloriavam-se nessas coisas. Aí sabe o que Paulo vai fazer? Espera aí, vocês querem brigar nesse nível, com essas armas? Vamos então, vamos para o campo de batalha então, vamos lá, jogue na mesa o que vocês têm e eu vou jogar as cartas que eu tenho. Quais são? Olha só. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Aí ele começa. Circuncidado ao 8º dia. É como eu disse na aula passada, no finalzinho da aula. Para você entender quem eram os inimigos de Paulo, é só você analisar o argumento. Se fosse um outro judeu, se eu estivesse escrevendo isso para outro judeu, eu virasse para um outro judeu e falasse, olha, eu fui circuncidado no 8º dia. O que o outro judeu ia falar comigo, responder? Eu também. O argumento não faz sentido se a pessoa que Paulo está atacando for judia. O argumento só faz sentido se a pessoa o quê? Não tiver sido circuncidado no 8º dia.
foi circuncidado como adulto, depois, por outras razões. Então eu fui circuncidado no 8º dia. Quem ele está dirigindo esse argumento? Não foi. Eu sou da linhagem de Israel. Se um homem converte-se ao judaísmo, ele não é da linhagem de Israel. Ele é feito prosélito, mas ele não é da linhagem de Israel. Ele não tem, por exemplo, Paulo fala, né? Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. O camarada que converte ao judaísmo é de que tribo? Nenhuma, não há tribo. Então esses argumentos só fazem sentido quando a pessoa não tem tribo. Eu sou hebreu de hebreus. Ou seja, os pais eram judeus, os avós eram judeus, os bisavós eram judeus. E hebreu, como eu disse, é uma raça. O sujeito, quando se converte ao judaísmo, não vira hebreu. O máximo que ele pode tentar virar é judeu. Hebreu é uma raça. Você não tem como adentrar uma raça. Você nasce o que você é o que você é. Você não pode transformar em outra raça. Só se você for aí, tiver muito dinheiro e alguns recursos, né, como um cantor aí já falecido fez, né? Mas mesmo assim ainda ficava meio esquisito, né? A gente via assim, era uma coisa meio sem referencial, né? O sujeito quis mudar de raça, né? Então não dá, não tem como você mudar de raça. Então o inimigo aqui, os inimigos aqui não eram hebreus de hebreus. Continue. Quanto à lei, fariseu. Então Paulo mais uma vez atesta, olha, quanto à lei, eu sou fariseu. E eu tenho credenciais que atestam o meu vínculo com o farisaísmo. A fama de Paulo lhe precedia nos meios judaicos. Eu falei com vocês, ele chega lá em Roma, né, no final da sua jornada até Roma, 3 naufrágios, picado por cobra, né? Passou por tudo ali. Ele chega em Roma, depois de 3 dias só, ele manda chamar a liderança judaica da cidade de Roma. Uma das comunidades mais importantes que existiam no mundo, fora de Jerusalém, era de Roma. E os líderes da comunidade de Roma respondem ao convite do apóstolo Paulo e vão se encontrar com ele. Isso jamais aconteceria se Paulo não fosse um homem de respaldo e respeito nos meios judaicos, mesmo sendo um discípulo de Yeshua. A fama dele era tão grande quando ele era membro do Sinédrio, né, que ele ainda possuía esse respaldo. E a comunidade atende. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não é qualquer judeu que pode dizer isso. Quanto à justiça que há na lei, na Torá, sou irrepreensível. Isso é uma coisa que poucos podem dizer, mas Paulo dizia. Isso aqui ele já era um servo de Yeshua. Ele atesta que ele é fariseu, e ele atesta que em relação à Torá, ele é irrepreensível. Então Paulo continuou um bom fariseu, um bom judeu até o final de sua vida. Ou senão ele mentiu aqui. Então, por esse argumento, você descobre quem eram os verdadeiros inimigos de Paulo. Quem eram os inimigos de Paulo? A quem ele combate na carta aos Filipenses, a quem ele combate na carta aos Gálatas, a quem ele combate muitas vezes na carta aos Efésios. Quem eram a quem ele endereçava os seus argumentos? Simples. A gentios que haviam aceitado a fé, que haviam recebido Yeshua, e esses gentios começaram a desenvolver uma teologia que era necessário para a justificação, para a salvação e para a manutenção de um status superior, que outros gentios fizessem o quê? Eles apregoavam que os outros gentios tinham que fazer o quê? Tinham que se converter ao judaísmo. E a forma de se converter ao judaísmo era mediante a circuncisão. Então, Paulo combate esses inimigos de uma forma muito clara. Ele falou, olha, como é que ele começa aqui? Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós, judeus messiânicos.
Nós somos a verdadeira circuncisão. Vocês tinham que se espelhar em nós, não nos outros judeus que ainda não possuem Yeshua. Nós que esperamos em Yeshua HaMashiach, nós que estamos apregoando o evangelho da salvação, nós que fomos até vocês para anunciar a palavra para vocês. Então vocês não podem ficar se vangloriando, gloriando na carne, porque a circuncisão para vocês não vai fazer diferença alguma. Vocês já tiveram acesso à aliança abraâmica mediante a fé, mediante o novo nascimento. Vocês não precisam virar judeus para terem acesso às heranças de Israel. A obra do Messias anunciada pelos profetas garante a vocês esse direito. É um direito que foi dado a vocês. E vocês, ao se sujeitarem a uma conversão ao judaísmo, para fazer parte da aliança de Deus, vocês estão anulando toda a obra do Messias de Deus, anulando todo o sacrifício do Filho de Deus. Vocês estão abrindo mão de uma coisa melhor que vocês têm. Vocês não foram enxertados em Moisés, vocês foram feitos filhos de Abraão. A aliança abraâmica é superior e anterior à de Moisés. Vocês se ligam ao povo de Deus via Abraão e não via Moisés. A aliança abraâmica é superior à aliança mosaica. Então a pessoa que entrou no povo de Deus via aliança abraâmica, pelo sacrifício de Yeshua, e mesmo assim joga isso fora e quer fazer parte do povo de Deus tentando virar judeu, ele está o quê? Negligenciando toda uma obra do Filho de Deus que a pessoa já recebeu. Faço um parênteses aqui, por quê? Porque o mesmo Paulo, que proíbe a circuncisão para quem não é judeu, crente, gente que é crente virar judeu, ele proíbe a circuncisão, lá em Coríntios, o mesmo Paulo circuncida a Timóteo. Não é isso? Paulo circuncida o jovem Timóteo. E há dúvidas se ele fez a mesma coisa com Tito, a gente não sabe. Mas por que ele fez isso? Por quê? Porque Timóteo era filho de mãe judia. Timóteo era judeu. Timóteo era hebreu de hebreu. Timóteo tinha tribo. Mas, por causa do pai grego, não foi o quê? Não foi circuncidado. E a circuncisão para o judeu é a entrada na aliança abraâmica. Então Timóteo estava acompanhando Paulo, estava sendo treinado por Paulo, para apregoar o evangelho entre judeus também, e ele mesmo era um judeu relapso. Não tinha sido circuncidado, tinha sido educado nas Sagradas Escrituras pela mãe, como Paulo escreve para ele, mas não o quê? Não estava dando um bom testemunho como judeu. Que o judeu, apesar de ser discípulo de Yeshua, deve continuar judeu. Então o que o próprio Paulo faz? Circuncida Timóteo. Que Timóteo tinha um vínculo com o povo judeu que estava sendo menosprezado. Então a mesma coisa pode acontecer nos dias de hoje também. Você pode ter pessoas discípulas de Yeshua, que possuem vínculo com o povo judeu e que querem restaurar esse vínculo, e elas têm esse direito. É o caso de pessoas, por exemplo, que têm pais ou avós judeus, mas que foram criados no cristianismo, foram obrigados a largar tudo. A pessoa, quando começa a ter esse entendimento, ela tem o direito de voltar. É o caso de descendentes de judeus da época da Inquisição, que tem como provar esse vínculo. Essas pessoas também têm o direito de retornar à fé judaica, como judeus que são, assim como Paulo e Pedro. Tá? Mas a ordem geral é, o gentio, a pessoa que foi alcançada pela fé, ela não deve procurar se transformar em judeu. E os inimigos do apóstolo Paulo apregoavam exatamente isso. Não foram circuncidados no 8º dia, não eram hebreus de hebreus, não tinham tribo alguma. Então, Paulo combate esse tipo de inimigo.